Fica uma dica para você, quer aprender matemática, quer resolver questões de matemática numa boa, tranquilão, tá? Quando você estiver lá trabalhando com função do primeiro grau, função do segundo grau, cara, não adianta você tentar estudar a função do primeiro grau e a função do segundo grau se você não souber a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Na realidade, resolver função é resolver equação, substituir o cara no lugar certo e resolver a equação. Então agora a gente vai ver a equação do segundo grau. E todos esses detalhezinhos que eu vou passar para você é subsídio, é ajuda para você resolver função. Então você tem que saber para ter carta na manga, malandragem, dá para sair por aqui, dá para sair por lá. Olha lá, vou fazer uma comparação rápida, eu já tenho uma aula, né, aí na plataforma, de equação de primeiro grau. Dá uma olhadinha na aula lá, montar exercício, beleza, achar a raiz, tá aqui, ó. Como é que eu achar a raiz? O que é achar a raiz? A raiz é quando você zera a equação, ou quando você acha o valor de x que faz a igualdade ser verdadeira. A minha igualdade é zero, então qual o valor de x que vai dar essa porra igual a zero? O que você faz? Isola o x. Pronto, a raiz você isola o x, fica assim, ó, ax vai ficar ax igual, passo o b para lá, fica menos b. Conclusão, o meu x, o a que está multiplicando passa dividindo, portanto, o meu x vai ficar menos b sobre a. Esta daqui, gente, é a fórmula para você encontrar a raiz da equação do primeiro grau. Então, tipo, se eu desse um exemplo para você aqui, ó, exemplo, 2x menos 8 igual a 0. Você pode isolar o x e calcular bonitinho. 8 vai para lá, o 2 passa dividindo. Também você pode fazer o seguinte, ó, o meu a, que é o cara que multiplica x, então o meu a vale 2. O meu b, que é o cara que não multiplica x, é o termo independente, é menos 8. Portanto, a minha raiz é menos o valor do b, que é menos 8, sobre o valor do a, que é 2. Menos com menos mais, 8 dividido por 2, e você descobre 4. Ou seja, você pode fazer isolando o x, já sai direto, 8 passa para lá também, vai dar 4, ou você utiliza a fórmula da raiz da função, da equação do primeiro grau. E aí, cara, é uma baba. Eu vou fazer direto o x, não preciso usar a fórmula. Boa. Só que na equação do segundo grau não dá. Como é que você isola essa bosta aqui, ó? Tu tá fudido se você tentar isolar. Coloca o x em evidência. Você pode fazer o caralho que for, vai demorar pra burro. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Isolar o x na equação do segundo grau é chegar na fórmula de Bhaskara, que é o que você nem sabe pra que serve aquela porra. Você só usa. Mas a real é essa. É pra você pegar a fórmula, você não precisa isolar o x. Porque se eu te der aqui um valor e você ter que isolar esse x, tu tá fudido. Então o que nós vamos fazer? Decorar as fórmulas pra poder resolver esse cara. Bom? Beleza? Bom, primeira coisa. Tem um tal de delta, que você já está errado. Tá? Tu chega aqui e faz isso aqui para mim, ó. O que é isso daqui? Você chama isso de delta, tá? Que é o b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Olha só, este delta não é o que você pensa. Porque delta é só o nome desta letra grega, que é um triângulo. Isto é delta. O nome desta conta, né, deste cara é discriminante. Então até hoje eu falei errado? Sim, você falou errado. Isso daqui não é delta. Delta é o símbolo, isso é o discriminante. Ele discrimina quantas raízes você tem. Fechou? Beleza pura? Então, a partir de agora, você vai calcular o delta, você já sabe, é o discriminante. E este delta é simples, é esta fórmula aqui, ó. Vou colocar ele bem bonitinho e chamar a tua atenção, porque você vai usar pra caralho isso aqui, ó. Ó, este é o teu delta. Pra que serve ele? Porque você vai utilizar ele dentro da regra, dentro da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara nada mais é do que isolar o x, como eu fiz lá. Só que aqui do primeiro grau é fácil deixar o x sozinho. Quando tem de 2 graus diferentes, é uma puta de uma zona. O que é Bhaskara mesmo? Você vai ter que decorar, tá? Eu prefiro que você fale o seguinte, ó. Não fica decorando rápido, não. Fala assim, ó. Menos o valor de b, não menos b. Menos o valor de b. Como aqui, ó. É o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. E Bhaskara é menos o valor do b, ou seja, troca o sinal do b, mais ou menos, porque você vai tirar a raiz quadrada, do delta, que não vou escrever isso tudo aqui dentro, eu já sei quanto é que é, sobre 2 vezes a. Este é o bambambam, esta é a minha Bhaskara. Fechou? Olha lá aí, ó. Massa?
E esses dois você tem que usar pra caralho. E uma coisa que fica agora, e eu preciso que você entenda, você viu que aqui eu tenho o delta dentro de uma raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada do resultado do delta. Lembre-se que nos números reais, nos reais, se liga, lombriga, se toca minhoca, nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem resultado. E isto vai fazer com que você não tenha resultados para o x, porque se não tem resultado aqui, também não tem. Se o meu delta der 4, beleza. A raiz é 2, e aí você tem duas raízes, ou mais 2, ou pelo menos 2. Então, se o meu delta der um número positivo, vai encontrar a raiz, vai ter dois resultados, o positivo e o negativo. Se o meu delta for 0, se ele for 0, a raiz de 0 é 0. Então, foda-se mais ou menos. Vai dar só uma raiz, porque não tem mais 0 e menos 0 para dar resultado diferente. Então, a tua conclusão para o discriminante é o seguinte: quando ele for maior que 0, ou seja, positivo, você tem duas raízes. Tá? A gente diz duas raízes reais diferentes. Quando o teu delta for igual a 0, você tem só uma raiz, ou duas iguais. Mas isso a gente vai ver depois lá em polinômios. E quando o teu delta for negativo, aí, cara, coisa linda. Quando ele for negativo, tá? Não tem raiz. Olha que legal, tem um monte de exercício que faz justamente isso. Ele nem pede para você calcular as raízes, só quer saber se tem ou se não tem raiz. Se tem duas, se tem uma ou não tem nenhuma. Beleza pura? Essas raízes a gente encontra desse jeito ali, ó. A gente faz assim, quer ver? A gente tem duas raízes, o x1, que você vai pegar menos b, mais raiz de delta sobre 2a, tá? E vai ter a segunda raiz, que é menos b, menos o raiz de delta sobre 2a. É desse jeito que você calcula as duas raízes. Só que tem um esqueminha legal. De repente, se você decorar, fácil. Se eu somar esses caras, a gente chega numa fórmula. Soma das raízes. Como é que é isso, a soma das raízes? Você vai ter que dar um decoreba aí, velho. Tu vai fazer o seguinte, olha só, se eu pegar aquele caretinha para fazer, a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é a mesma coisa que você colocar na fórmula menos b sobre a. Ó, menos b sobre a. Se você somar aqui essas duas, x1 mais x2, vai ficar menos b com menos b, menos 2b. Mais raiz de delta com menos raiz de delta, corta. E o mínimo fica 2a, vai ficar menos 2b sobre menos 2a, corta o 2, vai dar essa raiz que você precisa ali. Aliás, essa fórmula que você precisa. Temos também quem? O produto das raízes. Produto é o que mesmo? Multiplicação, produto das raízes. Como é que eu calculo sem saber as raízes o produto delas, tipo x1 vezes x2? Como é que eu faço o produto delas? É simples, é c sobre a. Heraldo, onde é que você está achando o a, o b e o c? Aqui, ó. Quem é o a? O a é quem multiplica o x ao quadrado. Não é o x ao quadrado, é quem multiplica o x ao quadrado. Quem que é o b? É quem multiplica o x. E quem que é o c? É o cara que não tem x na parada, é chamado de termo independente. Vou até colocar porque de repente, num exercício, você tenha isso. Termo independente. Massa? Fechou? Beleza? Olha que importante isso daqui. Desse jeito eu posso te dar um valorzinho aí, você vai calcular essa porra toda ali. E aí eu vou dar uma dica, não conta pra ninguém, tá? Você que tem o curso, finge que você não viu isso, fala pros outros. Não vi nada não. Por quê? Porque é um cara fudido, eu vou colocar em vermelho, tá? Vou até dar uma riscadinha aqui para separar, porque eu vou colocar em vermelho, é importantíssimo. É chamado de forma fatorada da equação do segundo grau. Fatorada, a gente falou uma porrada desse negócio. O que é fatoração? Transformar em multiplicação. Ou seja, eu vou pegar a minha equação, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que é uma soma, e vou transformar em uma multiplicação. Cara, isso é uma puta de uma carta na manga, cara. Isso é, sabe aquela uma que você fala, não acredito que eu vou derrubar todos os filhos da puta. Olha só, como é que é a forma fatorada? É assim, quer ver, ó? Você vai colocar a que multiplica, esse a, o valor desse a, que multiplica x, que é x, não tem valor nenhum, menos a primeira raiz,
de novo x menos a segunda raiz. Cara, isto daí vai te dar uma puta de uma vantagem em cima dos seus concorrentes. Se você souber escrever na forma fatorada, tu vai deitar e vai rolar. Beleza? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês só para dar um exemplo. Só para ver essa situação de como é que eu calculo a soma, como é que eu calculo o produto, como é que eu faço a forma fatorada. Entendeu? Só um minutinho, vamos fazer então. Vai ser foda. Vamos fazer aqui? Vamos ver o exercício? Chegou na tua provinha, tá lá. Resolva a equação do segundo grau. Eu sei que é do segundo grau porque o expoente maior é 2. Bora lá? Pintou a equação do segundo grau, tu na hora. Meu, delta e Bhaskara. Vamos partir pro Bhascaralho. Bora lá. Bora, vamos. Primeira coisa, delta. Deixa eu lembrar. B ao quadrado, valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Eu, cara, gosto de fazer o seguinte, já vou colocar os dados que eu tenho do exercício. O valor do A é quem multiplica o x ao quadrado. O valor do B é menos 5, quem multiplica o x. E o valor do C é 6. Lembre-se que o exercício pode dar trocado. Ele pode colocar o x ao quadrado aqui, o x lá, o 6 aqui. Você só tem que olhar quem multiplica x ao quadrado, que é o A, quem multiplica o x e quem multiplica nada. Não tem x com ele. Fechou? Com esses caras fica fácil de eu calcular. E eu vou saber quantas raízes eu tenho. Quer ver? Ó? B ao quadrado. Olha como eu tomo cuidado. Gente, o parênteses na matemática é a camisinha da matemática. Te protege. Usa pra caralho, é de graça. Quer ver? O valor do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Fechou? Vamos lá ver quanto é que dá isso? O meu discriminante, o meu delta, deu menos 5 ao quadrado, todo número expoente par fica positivo, 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. O meu delta deu 1. E conforme eu vi, o meu delta então dá positivo. Se ele dá positivo, eu tenho duas raízes. Já saquei isso, ó. Ela tem duas raízes. Vamos calcular então. x1 e x2. Vamos lá? X é igual. A gente faz direto. Para não ter que fazer o x1 e depois o x2, olha como é que eu vou fazer. Lembra de Bhaskara de novo? Olha lá. Menos o valor do B, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes A. Bora lá? Vamos. X é igual. Menos, cuidado com esse filho da puta desse menos. Menos o valor do B ao quadrado. Opa, o quadrado nada. É menos o valor do B, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1 também. Olha que bonitinho. Cuidado, cuidado. Menos com menos? Mais 5. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. Deixei bonitinho e só agora eu vou dividir no x1 e no x2. Ó. Vou por cima e depois eu vou por baixo. Então eu vou lá, 5 mais 1, 6 dividido por 2, por cima, e 5 menos 1, 4 dividido por 2. Conclusão, o meu x1 é igual a 3 e o meu x2 é igual a 2. Fácil não? Dá para fazer? É só treinar, cara. Tem uma lista para você fazer. Ele vai brincar com esse cara porque vai ajudar pra caramba. E eu vou fazer as duas outras coisas que a gente falou. Lembra que a gente falou de soma e produto? Será que bate? Tá? A soma das raízes seria então menos B sobre A. Será que isso dá certo? Se eu somar as raízes, tem que dar 5. Deixa eu ver. Menos o valor do B, que é menos 5, sobre o valor do A, que é 1. Menos com menos, mais 5 sobre 1, realmente deu 5. Olha como essa fórmula funciona. Quer dizer que se o exercício falasse, me calcula só a soma das raízes, eu não preciso descobrir as raízes? Não, você só faz isso aqui. Eu quero o produto das raízes. A fórmula é C sobre A. O valor do C, que é 6, sobre o valor do A, que é 1. 6 sobre 1 deu 6. E é verdade, porque a multiplicação delas dá 6. Ah, quer dizer que eu não preciso resolver? Se ele pedir só soma e produto, não. Tem que saber a fórmula. Isso voando rapidinho. E a minha amiga lá, fudidona, e se ele pedisse para você, qual é a forma fatorada? Forma fatorada.
Ninguém vai saber fazer, só você que é aluno do Heraldo. Forma fatorada. Sabe por que você vai saber? Você vai saber porque você é aluno do Heraldo e você é o quê? Meu nego, tu é foda. Vamos lá? Como é que fica a forma fatorada? Fica lá, deixa eu ver se eu lembro. Era A que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz igual a 0. Substituindo a bagaça toda ali, vai ficar como? Deixa eu ver aqui, vou até pôr em vermelho de tão importante que ela é. O A vale 1, x continua x, menos a primeira raiz x1, que é 3, x menos a segunda raiz, que é 2, igual a 0. Tá aí, ó. Fechou? Eu poderia nem colocar o 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa não altera. Então tá feito aí, cara. Olha só o exercício, a gente utilizou toda a matéria de equação de segundo grau. Refaz, eu vou fazer mais um exercício aqui com vocês ao vivo, utilizando probleminhas, mas você refaz a lista, pega a lista e faz ela para você ver como você, pegando o jeito, a hora que a gente for aprender a função nos próximos módulos ali, você vai fazer esse tipo de conta. E aí você já sabe tudo. Tamo junto. Tamo indo bem pra caralho, hein? Nós somos foda, né? Vamos deitar em cima de todo mundo. Beijão! Vamos para a próxima. Hoje eu vim aqui para esclarecer as dúvidas de alunos querendo saber a respeito do curso online de matemática. O teu nível vai subir um monte. Eu tô te garantindo e pode perguntar para quem teve aula comigo, para quem fez meu curso. A minha satisfação maior é quando você pegar e falar assim, não é possível que é só isso. Primeiro, aula gravada. Aula gravada é para você olhar, voltar, não entendi, deixa eu ver o que ele falou, volta naquilo, deixa eu anotar. Precisa disso do que uma aula online, onde você perde num grupo e acaba com vergonha de perguntar. Então tu vai pegar essa aula gravada e vai ter ela ali, ó, toda hora, volta, vem, volta, vai e vem, e você sabe que, agora entendi. O segundo processo é você chegar e pegar minhas aulas com exercícios resolvidos, que eu vou comentar na malandragem, na faixa, entre nós aqui, ó, só para acabar o exercício e escrever embaixo, ESF. Então por quê? Porque você vai entender o que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo como professor, isso aqui é fácil, isso aqui é baba, nem fudendo. Eu sei que matemática não é assim. Entender é uma coisa, aprender é outra. Entender, eu faço exercício aqui, tu fala, entendi. Vai fazer. Aí é uma bucha desgraçada. Por que na sala eu consigo entender e depois não consigo fazer? Porque você não aprendeu, você só entendeu. O terceiro passo, eu vou te dar uma lista pra você resolver sozinho. Vai gerar dúvida, que é tudo que eu quero. Eu quero que você erre tudo, se for o caso. Pra quê? Pra eu saber onde é que tá o teu erro. Porque o grande problema de quem não evolui é não descobrir o erro. Porque o erro é o primeiro passo do acerto. Quem não erra, não chega no acerto. Porque tá comigo, velho, é para aprender matemática. Em quarto plano, que é uma coisa aí sim pra gente jogar você lá no top, a aula online. Nós aqui, ó, no tete a tete. Manda aí pra mim qual a tua dúvida. A gente vai fazer uma compilação, quais são as perguntas que mais aconteceram, a gente, pau! Tamo junto, quer mais informação? A gente fez um precinho de lançamento agora de curso que é topzera, cara. Vamos lá, vamos conversar agora pra não perder esse desconto aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu tô à disposição de vocês. Tamo junto, vamos junto!